Você não leu até o fim. Achou que estava assinando apenas um casamento. Mas a última página vai mudar tudo. O cartório fechava às 21h. Henrique Cavalcante chegou às 20h57, sem gravata, com a camisa social ainda abotoada no pulso esquerdo, mas solta no direito, como se tivesse começado a se arrumar no carro e desistido no meio do caminho. Ele entrou, cumprimentou o tabelião pelo sobrenome e só então olhou para a mulher que estava sentada do outro lado da mesa comprida de jacarandá. Ela usava um vestido azul marinho simples, cabelos castanhos presos numa trança lateral, e tinha nas mãos uma caneta que não era dela. Henrique reconheceu a marca. Era a caneta que o tabelião sempre deixava sobre a mesa para os clientes usarem, uma Montblanc gasta na ponta. A mulher estava lendo o contrato, não folheando, não fingindo ler, lendo de verdade, linha por linha, o dedo indicador deslizando devagar pelo papel como se estivesse verificando cada vírgula. Henrique puxou a cadeira, sentou e abriu o próprio exemplar do documento sem ler. Ele já sabia o que estava escrito. O advogado dele havia revisado 3 vezes. O que importava era a assinatura, não o conteúdo. Podemos começar, ele disse. Mais para o tabelião do que para ela. A mulher ergueu os olhos do papel. Eram escuros, quase pretos sob a luz amarelada do cartório, e havia neles uma expressão que Henrique não soube nomear na hora. Não era nervosismo, não era hostilidade, era algo mais parecido com atenção cuidadosa, o olhar de quem está calculando uma distância antes de dar um passo. Eu ainda estou na página 12, ela disse. O tabelião olhou para Henrique como se pedisse permissão. Henrique não disse nada, apenas encostou no espaldar da cadeira e esperou. Beatriz Lemos continuou lendo. Ele a observou sem parecer que estava observando. 28 anos, segundo os documentos que o advogado havia levantado. Filha de Sônia Lemos, professora aposentada de Campinas. Formada em administração de empresas pela Unicamp, com especialização em gestão de patrimônio que ela havia pago por conta própria, segundo os extratos bancários que o investigador contratado havia conseguido, sem dívidas significativas, sem namorado nos últimos 2 anos, sem nenhuma conexão documentada com a família Cavalcante. Era exatamente o tipo de mulher que não criaria problemas. Era exatamente o que ele precisava. O testamento do pai estipulava com uma clareza que só um homem que conhecia muito bem o próprio filho poderia alcançar. Henrique herdaria a participação majoritária no grupo Cavalcante, mediante comprovação de estado civil estável, no prazo de 90 dias após a abertura do inventário. O prazo vencia em 11 dias. O advogado havia identificado Beatriz como candidata adequada 3 semanas atrás, depois de um processo de seleção que Henrique preferia não pensar como o que era. Ela chegou à última página. Henrique viu o momento exato em que ela parou. Não foi uma pausa de leitura. Foi uma pausa diferente, mais curta, mais aguda, o tipo de pausa de quem acabou de encontrar algo que não esperava encontrar. Os olhos dela passaram pela linha uma vez, depois voltaram e passaram de novo. Tem alguma dúvida? O tabelião perguntou, levantando a caneta dele. Beatriz ergueu o rosto, olhou para o tabelião, depois para Henrique. A expressão tinha mudado de novo agora, era algo mais próximo de cuidado, como alguém que acabou de entender as regras de um jogo que pensava conhecer, mas na verdade não conhecia. Não, ela disse. Pode prosseguir. Ela assinou na linha indicada. Henrique assinou na linha dele. O tabelião reconheceu as assinaturas, carimbou, registrou, e às 21h14, o casamento civil de Henrique Rafael Cavalcante e Beatriz Aparecida Lemos estava lavrado em cartório. Nenhum dos dois disse parabéns ao outro. No elevador descendo do 2º andar, Henrique checou o celular 3 mensagens do advogado confirmando os próximos passos, uma da assessora sobre a festa de apresentação da semana seguinte e uma de Clarissa que ele não abriu. Beatriz ficou de pé ao lado dele, olhando para o painel dos andares. Você leu a página 15? Ela perguntou, quando as portas se abriram no térreo. Henrique franziu o senho. O contrato tem 12 páginas. Ela já estava saindo do elevador. Tinha um anexo, ela disse, sem virar, e sumiu pela porta giratória do hall. Henrique ficou parado por 3 segundos que durariam mais tempo do que deveriam na memória. Depois abriu o casaco, tirou o exemplar dobrado do contrato do bolso interno e contou as páginas no lobby do prédio, enquanto o segurança olhava para ele com a expressão discreta
de quem está fingindo não olhar. 12 páginas de contrato, 2 anexos. O segundo anexo era uma página que ele não havia visto antes. Pequena, densa de texto jurídico, com o nome de um fundo fiduciário no cabeçalho que Henrique não reconheceu, e no rodapé, numa linha de garantia que provavelmente havia sido inserida pelo advogado de Beatriz, sem que o advogado de Henrique houvesse questionado, estava a sua própria assinatura. Uma assinatura que ele não se lembrava de ter dado. A festa de apresentação aconteceu no apartamento do 23º andar da Avenida Paulista, que havia sido do pai de Henrique e que agora, tecnicamente, pertencia a eles dois, embora Beatriz ainda dormisse no quarto de hóspedes no outro extremo do corredor. Henrique havia convidado os membros do conselho de administração, os principais executivos do grupo e a família Cavalcante no sentido amplo, primos, cunhados, os filhos adultos dos sócios originais, que já não tinham cargo, mas ainda tinham participação. Era uma festa funcional, projetada para comunicar estabilidade. Beatriz apareceu com o mesmo vestido azul marinho do cartório. Henrique percebeu antes que qualquer outra pessoa percebesse, e percebeu também que ela havia feito isso conscientemente, não por falta de opções, mas como uma escolha, como se estivesse dizendo alguma coisa que só ele estava em posição de entender. Ele não havia tido tempo de pensar no anexo. Havia mandado o contrato para o advogado naquela mesma noite, mas o advogado havia dito que verificaria no dia seguinte, e o dia seguinte havia sido dominado por uma crise na subsidiária de logística que consumiu 48 horas seguidas de reuniões. O anexo estava numa pasta da mesa que Henrique tinha a intenção de abrir desde terça-feira. Clarissa chegou 40 minutos depois do início da festa. Ela era prima em 2º grau, filha do irmão mais velho do pai de Henrique e possuía 6,2% do capital votante do grupo Cavalcante por herança direta. Tinha 35 anos, cabelos louros que ela mesma descrevia como naturais e que não eram, e o talento específico de fazer perguntas que soavam como conversinha, mas funcionavam como cirurgia. Beatriz, ela disse, estendendo a mão. Que prazer finalmente conhecer você. Henrique falou tão pouco sobre você que fiquei curiosa. Muita gente fica, Beatriz respondeu, com um sorriso que chegava nos lábios, mas não chegava nos olhos. Clarissa riu como se fosse uma graça. Você trabalha na área financeira, se não me engano? Gestão de patrimônio. Que interessante. Para qual empresa? Eu assessoro clientes de forma independente. Ah. Uma pausa de 2 segundos que Clarissa preencheu com um gole de champanhe. Clientes pessoas físicas ou empresariais? Pessoas físicas, principalmente, Beatriz disse. Mas ocasionalmente estruturo fundos para a proteção patrimonial. Fundos fiduciários, principalmente. Ela disse isso do mesmo jeito que havia dito tudo mais, com uma naturalidade de quem está comentando o tempo, não revelando nada. É uma área que tem crescido bastante nos últimos anos. A legislação favoreceu muito a constituição de estruturas de blindagem. Clarissa sorriu. Os olhos dela não sorriam. Com certeza, ela disse. E então virou-se para cumprimentar outro convidado como se a conversa nunca houvesse acontecido. Henrique estava a 2 metros de distância quando Beatriz disse a palavra fundos fiduciários. Ele estava conversando com o diretor financeiro do grupo, mas a frase chegou até ele com uma nitidez que cortou o resto da conversa ao meio. Ele olhou para a esposa. Ela não estava olhando para ele. Do outro lado da sala, Rodrigo Menezes, o membro mais antigo do Conselho de Administração, 72 anos, que havia trabalhado diretamente com o pai de Henrique por quase 3 décadas, se aproximou de Beatriz com um sorriso que Henrique não havia visto o velho fazer para mais ninguém naquela noite. Dona Beatriz, Rodrigo disse, e havia no tom uma familiaridade que Henrique não conseguiu catalogar. Que bom vê-la por aqui. Beatriz virou-se para ele. Por uma fração de segundo tão breve que Henrique depois se perguntaria se havia visto de verdade, o rosto dela mudou. Não ficou tenso, ficou o oposto. Ficou mais aberto, mais real, como uma máscara que relaxa por um instante antes de ser recolocada. Rodrigo, ela disse, sem o doutor, sem o senhor, só o nome. Há quanto tempo? Muito tempo, ele concordou. Depois olhou em direção a Henrique, como se acabasse de lembrá-lo, e o sorriso voltou ao modo formal. Excelente festa. O senhor Cavalcante sempre soube receber. Ele se retirou antes que Henrique pudesse se aproximar. Mais tarde,
Quando os últimos convidados foram embora e o pessoal da limpeza começou a recolher os copos, Henrique ficou parado na sala vazia e tentou montar um quadro a partir dos pedaços que tinha. Uma esposa que lia contratos com mais atenção do que seus próprios advogados. Um anexo com sua assinatura que ele não reconhecia. A palavra fundos fiduciários dita num tom de conversa casual. E Rodrigo Menezes, que havia trabalhado 30 anos com o pai de Henrique, chamando a mulher dele pelo nome, como se já a conhecesse. Do corredor, ele ouviu a porta do quarto de hóspedes fechar com um clique suave. Henrique foi até a mesa, abriu a pasta e tirou o contrato de casamento. Desta vez, ele leu o segundo anexo do começo ao fim. O nome do fundo era Fundo Fiduciário Lemos Cavalcante, constituído 3 meses antes da morte do pai, administrado por um escritório de advocacia especializado em direito patrimonial em Campinas. O capital declarado do fundo era descrito apenas como participação societária em empresa holding, sem especificação de percentual, e na linha de garantia fiduciária, com firma reconhecida em cartório no mês anterior, estava a assinatura de Henrique Rafael Cavalcante como garantidor da estrutura. Henrique ficou olhando para a própria assinatura por um longo tempo. Ele sabia com certeza que não havia assinado aquele documento conscientemente. O que ele não sabia e o que o faria perder o sono nas semanas seguintes era quando, e como, e por que alguém havia conseguido colocar seu nome ali. E por que a mulher que estava dormindo do outro lado do corredor parecia ser a única pessoa no apartamento que sabia a resposta. Naquela mesma noite, horas antes de Henrique encontrar o segundo anexo, Beatriz estava no banheiro do quarto de hóspedes com o celular na mão e a torneira aberta para abafar o som. A ligação durou 4 minutos e 17 segundos. "Você assinou?" A voz do outro lado disse. Era um homem mais velho, com um sotaque fechado do interior de São Paulo, que não havia suavizado apesar dos 40 anos de São Paulo capital. "Assinei", Beatriz disse. Ele assinou tudo, inclusive o que ele não leu. Uma pausa longa. Ela conhecia aquela pausa, era a pausa do Dr. Rezende, quando ele estava calculando, não quando estava hesitando. Havia uma diferença fundamental entre os dois, e ela aprendera a distingui-los quando tinha 16 anos, e ele ainda era o advogado do homem, que ela então não sabia que era seu pai. "O fundo está protegido", ele disse finalmente. Enquanto a assinatura de garantia fiduciária dele constar no registro, ninguém pode contestar a titularidade sem que ele mesmo seja parte no processo. Se Clarissa mover alguma coisa, ela vai ter que mover contra ele. "Eu sei." Beatriz abriu a torneira um pouco mais. "O problema é que ele não sabe que está nessa posição. Vai continuar não sabendo por quanto tempo?" Essa era a pergunta que ela não havia respondido para si mesma ainda. A versão simples era: tempo suficiente para entender que tipo de homem ele é. A versão honesta era mais complicada e ela não estava pronta para articulá-la, nem para o Rezende, nem para si mesma. "Tempo suficiente", ela disse. "Beatriz." A voz dele ficou mais baixa, mais séria, o tom que ele usava quando estava saindo do modo advogado e entrando em outra coisa que ela nunca havia nomeado com precisão. "Seu pai deixou isso para você porque confiava no seu julgamento, não porque queria que você ficasse sozinha carregando o peso disso." Ela não respondeu imediatamente. Do outro lado da parede, ela ouviu passos no corredor. Henrique passando para o escritório ou para a cozinha. Ela não conseguiu determinar pela velocidade. "Eu sei o que ele queria", ela disse, por fim. "Boa noite, Dr. Rezende." Ela desligou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, fechou a torneira e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho por um momento. A mulher no espelho tinha olhos cansados e uma postura reta demais para alguém que havia acabado de se casar. Lá fora, ela ouviu o som específico de uma gaveta de mesa sendo aberta. Beatriz reconheceu o som, era a gaveta onde ela havia visto Henrique guardar os documentos depois de chegarem do cartório. Ela havia apostado que ele não leria o segundo anexo naquela noite. Havia apostado que ele esperaria o advogado. Aparentemente, ela havia subestimado alguma coisa. Ela ficou parada, ouvindo. Depois de alguns minutos, o apartamento voltou ao silêncio. Não o silêncio de alguém que foi dormir, mas o silêncio de alguém que está sentado no escuro pensando. Ela conhecia a diferença. Beatriz colocou o celular na cômoda, tirou a trança do cabelo e sentou na borda da cama sem se deitar. Havia uma foto pequena na carteira,
dobrada ao meio para não aparecer se alguém abrisse um homem de 60 e poucos anos num terno cinza, com os mesmos olhos escuros que ela tinha, numa festa de empresa que ela jamais havia frequentado, mas da qual ele havia lhe mandado a foto com uma mensagem que dizia apenas um dia. Ela não havia entendido a mensagem quando recebeu. Havia entendido quando leu o testamento. Seu pai havia trabalhado a vida inteira para construir o Grupo Cavalcante. Havia passado décadas como sócio silencioso, sem nome em nenhum documento público, sem aparecer em nenhuma entrevista, sem ter seu sobrenome associado ao império que ajudou a criar. E no final, antes de morrer, havia transferido 51% das ações de controle para a única filha que ninguém sabia que existia, através de uma estrutura jurídica que só poderia ser contestada com a participação involuntária do herdeiro legítimo. Era um golpe elegante. Era também um peso que ela não havia pedido para carregar. E agora ela estava do outro lado de uma parede fina, ouvindo o silêncio de um homem que havia acabado de descobrir que não conhecia tão bem quanto pensava os documentos que havia assinado e precisava decidir quanto tempo ainda conseguia ficar nessa posição sem que algo quebrasse nela, nele ou nos dois. O celular vibrou uma vez. Mensagem do Dr. Rezende. Clarissa ligou para mim hoje à tarde. Antes de você. Beatriz leu a mensagem 2 vezes. Depois escreveu o que ela queria. A resposta demorou 3 minutos. Perguntou se eu sabia quem era a titulares do fundo. Disse que não sabia, mas ela vai continuar perguntando. Beatriz digitou, eu sei, e não mandou mais nada. Ela deitou sem dormir, com os olhos abertos para o teto, contando mentalmente quanto tempo tinha antes que o equilíbrio cuidadoso que havia construído começasse a desabar não por acidente, mas porque alguém estava ativamente trabalhando para derrubá-lo, e essa alguém havia chegado à festa de casamento dela com champanhe na mão e uma pergunta cirúrgica sobre fundos fiduciários. O relógio no corredor marcou 00:30. Do escritório, nenhum som. Henrique ainda estava acordado, ela sabia. Estava sentado com o contrato na mão, lendo o nome de um fundo que ele havia garantido sem saber, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça em que ele não havia percebido que estava jogando. Ela tinha 11 dias antes que o inventário se fechasse e a participação de Henrique fosse formalizada. 11 dias em que o equilíbrio atual ainda era possível. Depois disso, tudo dependia de uma coisa que ela não conseguia calcular: que tipo de homem Henrique Cavalcante seria quando descobrisse que havia sido superado por alguém que ele nem havia se dado ao trabalho de olhar direito. O advogado de Henrique se chamava Fernando Braga, tinha 57 anos e havia sobrevivido a 3 gerações de Cavalcante aprendendo a diferença entre o que os clientes diziam que queriam e o que de fato precisavam. Quando Henrique chegou ao escritório na segunda-feira de manhã com o segundo anexo na mão, Fernando olhou para o papel por 20 segundos, sem dizer nada. Depois olhou para Henrique. Quando você assinou isso? Ele perguntou. Eu não sei. Fernando virou o papel. Verificou o carimbo de reconhecimento de firma. Verificou a data, colocou o papel na mesa e ficou olhando para ele mais um momento. Isso foi registrado há 43 dias. Ele disse, em Campinas. Eu estava em Campinas há 43 dias. Você estava em Campinas há 44 dias para uma reunião com fornecedores de logística. Eu tenho o registro da sua agenda. Fernando abriu o notebook, clicou em alguma coisa, virou a tela para Henrique, reunião das 14 às 18, jantar com os diretores até às 22. Você ficou no hotel, voltou no dia seguinte. E no dia seguinte eu assinei um documento num cartório de Campinas sem saber. Aparentemente. Fernando fechou o notebook. O escritório que constituiu o fundo é o Rezende Associados. Você conhece? Henrique não conhecia. Fernando sim. Ao que parecia havia uma ligeira contração nos cantos da boca do advogado, que não era bem uma expressão, era mais uma contenção de expressão, e Henrique havia passado anos suficientes com Fernando para saber a diferença. O doutor Antônio Rezende é advogado há 40 anos. Fernando disse, com o cuidado de quem está escolhendo cada palavra antes de colocá-la. Especializado em direito patrimonial e sucessório, é um nome muito respeitado no interior. Pausa. Ele trabalhou durante muitos anos como consultor jurídico privado para o seu pai.
A sala ficou quieta por um momento que durou mais do que deveria. Meu pai contratou o advogado que constituiu o fundo que tem a minha assinatura como garantidor, Henrique disse, lentamente, como se estivesse traduzindo de um idioma que não conhecia completamente. Isso parece ser o caso, sim. E minha esposa tem conexão com esse advogado. Fernando não respondeu imediatamente. Era a resposta em si. Henrique ficou olhando para o papel por um longo tempo. Havia algo que ele precisava nomear e que estava resistindo a ser nomeado, não raiva, não exatamente, mas algo mais parecido com o desconforto específico de quem descobriu que estava num tabuleiro e pensava estar fora dele. O que esse fundo controla? Ele perguntou. Isso é o que eu preciso verificar. O documento aqui só especifica participação societária em empresa holding, sem detalhar o ativo. Vou precisar requerer a escritura completa de constituição no cartório de Campinas. Quanto tempo? 2, 3 dias. Se eu conseguir o acesso direto. Se houver sigilo formal, pode demorar mais. Fernando juntou os dedos sobre a mesa. Henrique, você entende o que a posição de garantidor fiduciário significa juridicamente? Explique como se eu não entendesse. Significa que se o fundo for contestado em juízo, você é parte obrigatória no processo. Não como réu necessariamente, mas como parte. Qualquer ação contra o fundo precisa da sua citação. Qualquer decisão que afete o fundo afeta você diretamente. Henrique absorveu isso. Alguém colocou meu nome nessa posição de propósito. Sim, para me travar. Fernando inclinou a cabeça levemente. Para tornar qualquer contestação ao fundo juridicamente complicada para quem quer que conteste, porque seria forçado a processar também você, o principal herdeiro do grupo. Era um movimento elegante. Era o tipo de movimento que seu pai teria aprovado, não frontal, não agressivo, mas estrutural, plantado com antecedência, ativado automaticamente quando necessário. Henrique saiu do escritório de Fernando com a certeza crescente de que havia subestimado gravemente pelo menos uma pessoa nessa história, e ainda não tinha clareza suficiente para determinar se essa pessoa era sua esposa, seu pai, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Na mesma manhã, no apartamento da Avenida Paulista, Beatriz estava na cozinha com um café que havia esquecido de tomar e um relatório aberto no tablet que ela fechou quando ouviu a porta de entrada. Mas não era Henrique, era Dona Cida, a faxineira que vinha 3 vezes por semana, que tinha uma chave própria e a liberdade silenciosa de quem trabalhou para a mesma família por quase 2 décadas. Ela cumprimentou Beatriz com um aceno que era mais uma avaliação do que uma saudação, passou pela cozinha em direção ao corredor e voltou 2 minutos depois com uma expressão que dizia que havia decidido algo. A senhora quer café fresco? Ela perguntou. Obrigada, Dona Cida. Elas ficaram em silêncio enquanto a cafeteira trabalhava. Era um silêncio confortável do lado da faxineira e um silêncio calculado do lado de Beatriz, que estava usando o tempo para montar na cabeça a lista de coisas que precisava fazer antes que Fernando Braga chegasse às conclusões que inevitavelmente chegaria. O celular vibrou. Número que ela conhecia, mas não tinha na agenda uma cautela antiga que havia virado hábito. Preciso sair um momento, ela disse para Dona Cida, pegando o casaco pendurado na cadeira. Ela desceu as escadas em vez de pegar o elevador, saiu pelo estacionamento e atendeu a chamada no espaço entre 2 carros, de costas para a câmera que ela havia notado na entrada. Clarissa foi ao cartório em Campinas ontem, Rezende disse, sem cumprimento, sem preâmbulo o jeito dele quando estava preocupado de verdade. Pediu acesso à escritura do fundo. Eu tinha colocado cláusula de sigilo, mas ela entrou com um advogado e está questionando a validade do sigilo com base no interesse de parte. Beatriz ficou quieta por 2 segundos. Ela tem qualidade de parte? Ainda não. Mas ela pode argumentar interesse econômico como cotista do grupo. Se o juiz aceitar o argumento, ela consegue acesso em 48 horas. Quanto tempo você consegue segurar? 1 semana, talvez um pouco mais. Posso recorrer, mas se ela tiver um bom advogado e ela tem, vai derrubarem o sigilo antes de 2 semanas. Beatriz olhou para o teto de concreto do estacionamento. 1 semana era menos do que ela havia planejado e mais do que nada. Doutor Rezende, ela disse. Se ela conseguir acesso à escritura antes de Henrique entender o que está em jogo, o que acontece? A pausa foi curta, o que significava que ele já havia pensado nisso.
Clarissa pode usar a informação para construir um argumento de que o fundo foi constituído de forma fraudulenta, que você tinha interesse oculto no casamento de Henrique e usou isso para criar uma estrutura que beneficiaria você em detrimento dos outros cotistas. É um argumento fraco juridicamente, mas num ambiente de conselho de administração pode ser suficiente para criar instabilidade. E se Henrique souber primeiro, depende de como ele soube e do que ele fizer com essa informação. Essa era a questão central, a única variável que Beatriz não havia conseguido modelar nos 3 meses, desde que havia recebido o testamento do pai e começado a entender o que ele havia deixado para ela. Henrique Cavalcante era um homem que ela não conhecia o suficiente para prever. Ela havia lido tudo o que havia para ler sobre ele em entrevistas, processos públicos, decisões de negócio, o padrão de como ele tratava subordinados e concorrentes. Havia construído um perfil razoavelmente detalhado. Mas um perfil não era um homem, e nos 10 dias desde o casamento ele havia feito pelo menos 2 coisas que o perfil não previa. A pausa no elevador quando ela mencionou o anexo, que era curiosidade genuína, não desconfiança performática, e o silêncio daquela noite no escritório, que era o silêncio de alguém pensando de verdade, não o silêncio de alguém montando uma estratégia. Eu precisaria de uma cópia do documento que ele assinou, ela disse. A versão original, não a que está no contrato de casamento. Beatriz. O tom do Rezende mudou. Se eu der essa cópia a você e Clarissa descobrir que você tinha acesso, ela vai incluir isso no argumento de conluio. Eu sei. Ela ajustou o casaco. Mas se eu não tiver o documento e precisar dele de repente, vai ser tarde demais para buscá-lo. Outro silêncio de cálculo. Eu vou preparar uma cópia autenticada, mas ela só sai do meu escritório em mãos, não por e-mail. E eu preciso que você venha a Campinas pessoalmente. Quando? Amanhã. Na parte da manhã, antes das 10. Combinado. Ela já estava subindo as escadas de volta. Doutor Rezende, você falou com Clarissa quando ela foi ao cartório? Ela não me procurou diretamente. Mandou o advogado, mas ela sabe que é você quem administra o fundo. Uma pausa que era diferente das outras, mais curta, mas mais densa. Ela sabe. Beatriz chegou ao hall, esperou o elevador, entrou e ficou olhando para o reflexo distorcido nas portas metálicas enquanto subia. Havia uma geometria nessa situação que ela estava tentando traçar. Clarissa sabia que o fundo existia. Clarissa sabia quem o administrava. Clarissa estava tentando descobrir quem o controlava antes de Henrique entender sua própria posição. E a única coisa que ainda separava Clarissa desse conhecimento era uma cláusula de sigilo e um advogado de 70 anos que havia prometido lealdade a um homem que já estava morto. A lealdade a mortos era a coisa mais frágil do mundo. Henrique chegou ao apartamento às 18 horas, mais cedo do que o habitual, e encontrou Beatriz sentada na sala com um livro aberto na mão que ela claramente não estava lendo. Ele jogou as chaves na bandeja perto da porta, afrouxou a gravata e ficou parado no corredor por um momento. Você vai a Campinas amanhã, ele disse. Não era uma pergunta. Beatriz ergueu os olhos do livro. Sim, por quê? Assuntos pessoais. Ele caminhou até a sala, ficou de pé do lado da janela com os braços cruzados. Era uma postura que ela havia visto em fotos de reuniões de conselho, a postura de quem está escutando, mas já formou uma opinião. Meu advogado está levantando informações sobre o fundo fiduciário Lemos Cavalcante, ele disse. Você tem alguma coisa a me dizer sobre isso antes que ele me diga? A pergunta era direta. Beatriz apreciou a direteza. Era mais fácil trabalhar com ela do que com a forma indireta que a maioria das pessoas usava para dizer a mesma coisa. Tenho várias coisas a dizer. Ela respondeu. A questão é saber qual delas é mais útil para você neste momento. A verdade costuma ser útil. Depende do que você vai fazer com ela. Henrique descruzou os braços. Havia uma tensão nos ombros dele que ela reconheceu como frustração contida, do tipo que ele provavelmente havia aprendido a conter muito tempo atrás. Beatriz. Ele disse o nome dela de um jeito diferente de como havia dito até agora, sem o descuido que usava quando ela era simplesmente a pessoa que havia assinado um documento, com algo mais próximo de atenção real. Eu sei que meu pai está envolvido nessa estrutura. Eu sei que o advogado que constituiu o fundo trabalhou para ele. O que eu não sei é o papel que você tem nisso. Ela fechou o livro. Colocou na mesa de centro. Você ainda não sabe o suficiente para fazer a pergunta certa,
ela disse. E se eu responder a pergunta errada agora, você vai tirar a conclusão errada e vai ser muito difícil desfazer isso depois. Então me dê a pergunta certa. Ela ficou olhando para ele por um momento. Havia algo que ela não havia antecipado exatamente assim, não a conversa, que ela havia ensaiado em várias versões, mas o jeito como ele estava tendo ela, sem raiva, sem ameaça, com uma espécie de atenção cuidadosa que parecia nova no rosto dele, como se ele estivesse usando um músculo que não exercitava com frequência. A pergunta certa, ela disse, é: quem se beneficia mais se esse fundo for contestado e invalidado? Ela se levantou, foi até o corredor e parou antes de entrar no quarto. Não é você, ela disse sem virar. E não sou eu. Ela entrou no quarto e fechou a porta. Henrique ficou parado na sala por um longo tempo depois disso, com a gravata afrouxada e a janela escurecendo atrás dele, tentando entender por que, pela segunda vez desde que havia casado com aquela mulher, saía de uma conversa com a nítida sensação de que ela havia acabado de lhe dar algo valioso sem que ele soubesse exatamente o que. Na manhã seguinte, Beatriz tomou o ônibus executivo para Campinas. Não o carro que estava à disposição dela como esposa cavalcante, não um aplicativo o ônibus, porque o ônibus não tinha motorista que reportava para ninguém e esse tipo de cuidado havia virado segunda natureza naquele mês. O escritório do Dr. Rezende ficava num sobrado na rua Barão de Jaguara, entre uma farmácia de manipulação e um escritório de contabilidade. Era o tipo de endereço que não chamava atenção porque não tentava não chamar. Apenas existia sem ambição visual, o que em Campinas significava uma placa de latão na entrada e gerânios numa jardineira que provavelmente ninguém havia pedido que ficasse, mas que ninguém havia removido nos últimos 20 anos. Rezende a esperava com 2 cafés e uma pasta fina sobre a mesa. Clarissa mandou outra petição hoje cedo. Ele disse, antes que ela sentasse, dessa vez direto ao juiz, sem passar pelo cartório. Ela está tentando uma liminar de acesso emergencial. Ela vai conseguir? O juiz tem 5 dias para decidir. Se ela tiver sorte na distribuição, pode cair num juiz mais simpático ao argumento de interesse econômico. Ele empurrou a pasta em direção a Beatriz. Isso é o que eu prometi. Beatriz abriu a pasta. O documento era a escritura original de constituição do fundo, completa, sem as omissões que constavam no extrato que havia sido anexado ao contrato de casamento. Ela passou pelas páginas devagar. Meu pai assinou isso 3 meses antes de morrer. Ela disse. 2 meses e 26 dias antes, Rezende confirmou. Ele já sabia do diagnóstico há 6 meses nessa altura. Tinha calculado o tempo. Beatriz chegou à última cláusula, a que ela precisava verificar pessoalmente. A cláusula de titularidade efetiva do fundo era clara. 51% do capital votante do Grupo Cavalcante, transferidos para o fundo em 3 parcelas ao longo dos últimos 2 anos de vida do pai, constava como pertencente à cotista única do fundo, identificada pelo CPF e pelo nome completo. O nome era o dela, ela já sabia. Havia sabido desde o testamento, mas havia uma diferença entre saber e ver escrito em documento original com firma reconhecida, e ela precisou de um momento para que as 2 versões do mesmo fato se alinhassem dentro dela. Ele nunca me disse pessoalmente, ela disse. Ele achou que o documento dizia o suficiente. Ele achou muita coisa sem me perguntar se eu queria. Rezende ficou em silêncio. Era a resposta certa. Beatriz fechou a pasta. Se Clarissa conseguir eliminar antes que eu consiga estabelecer minha posição no conselho, o que ela vai fazer com a informação? Ela vai levar ao conselho e ao inventariante, antes de você ter chance de apresentar o fundo de forma controlada. A narrativa vai ser construída por ela, não por você, e a narrativa dela vai ser que você manipulou o processo sucessório, que é exatamente o que eu não fiz, mas que vai ser muito difícil de provar se a história chegar primeiro. Sim. Beatriz ficou olhando para a pasta por um momento. Havia uma série de movimentos disponíveis e ela os havia catalogado, mas todos eles dependiam de uma variável que ainda não estava resolvida. Henrique. Não Henrique o herdeiro, não Henrique o CEO, Henrique o homem que havia ficado parado na sala na noite anterior, com uma expressão no rosto que ela não havia conseguido ler com confiança suficiente. Dr. Rezende, ela disse, quando meu pai contratou o senhor para estruturar isso, ele mencionou Henrique. Mencionou. O que ele disse?
O velho advogado inclinou a cabeça para o lado, o gesto de quem está decidindo quanto contar. Ele disse que Henrique era um bom gestor e um mau juiz de pessoas, que saberia como fazer a empresa crescer, mas não saberia como mantê-la intacta se alguém mais esperto do que ele estivesse trabalhando por dentro. Uma pausa. E que precisava de alguém que ficasse de fora até que ele entendesse com quem estava lidando. Beatriz absorveu isso. Havia na observação do pai uma lucidez fria que ela reconhecia porque era a mesma que via no espelho às vezes. A capacidade de ver as pessoas como estruturas em vez de como sentimentos, e que ela passara a vida tentando equilibrar com outra coisa que ainda não havia encontrado o nome certo. Ele conheceu Henrique pessoalmente? Ela perguntou. Uma vez que eu saiba. Numa conferência de negócios, 2 anos antes de morrer, ficaram conversando por 40 minutos. Seu pai me ligou na mesma noite. Rezende levantou o café, tomou um gole, voltou a pousar a xícara com cuidado. Ele disse, é um cavalcante legítimo. Não sabe o que não sabe, mas quer saber. Isso é suficiente. Beatriz saiu do escritório 40 minutos depois, com a pasta debaixo do braço e uma chuva fina que havia começado sem aviso. Ela ficou parada na calçada por um momento, deixando a chuva pousar nos ombros do casaco, tentando decidir o que fazer com a frase do pai, que o Rezende havia guardado 2 anos esperando o momento certo para entregar. Não sabe o que não sabe, mas quer saber. Isso é suficiente. Ela pensava, a coisa mais próxima de uma bênção que seu pai havia dado a esse casamento. E era também, dependendo do que Henrique fizesse nas próximas horas, a coisa que poderia salvar ou destruir tudo que o velho havia construído no silêncio cuidadoso da vida inteira. Ela pegou o ônibus de volta. Passou a viagem olhando pela janela molhada, com a pasta no colo e a frase do pai na cabeça, e tentando calcular não o próximo movimento, mas qual seria a primeira coisa verdadeira que diria para Henrique Cavalcante quando ele finalmente fizesse a pergunta certa. A convocação do conselho chegou na forma de um e-mail enviado às 6h42 da manhã de uma quinta-feira, com assinatura de Clarissa Cavalcante, na qualidade de cotista com direito de voto conforme o Estatuto Social. O objeto da reunião estava descrito em linguagem formal e neutra: análise de irregularidades no processo sucessório e avaliação de risco para a governança corporativa do Grupo Cavalcante. Henrique leu o e-mail no celular, ainda na cama, e ficou olhando para o teto por 30 segundos antes de ligar para Fernando. Ela não tem poder de convocar o conselho sozinha com 6%, ele disse, quando Fernando atendeu. Ela não está convocando sozinha. Ela articulou com outros 3 cotistas minoritários, juntos têm 18,4% do capital votante. O estatuto permite convocação com 15%. Fernando pausou, e na pausa havia a qualidade de uma informação ruim sendo organizada antes de ser entregue. Ela também protocolou junto ao e-mail um pacote de evidências que eu ainda não consegui acessar na íntegra, mas pelo sumário parece incluir documentos que sugerem que Beatriz teria tido contato prévio com membros do conselho antes do casamento, sem declarar esse relacionamento. Henrique sentou na cama. Que tipo de contato? Reuniões. A documentação menciona pelo menos 3 encontros nos últimos 6 meses entre Beatriz Lemos e Rodrigo Menezes. Rodrigo Menezes, o mesmo que havia chegado até Beatriz na festa de apresentação com aquele sorriso de reconhecimento que Henrique havia arquivado e não havia voltado a examinar até agora. Esses encontros são reais? Henrique perguntou. Não sei ainda. Podem ser reais e ter uma explicação. Podem ser documentação fabricada. Podem ser reais e não ter nenhuma explicação que beneficie Beatriz. Fernando voltou ao tom preciso de sempre. O que eu sei é que a reunião está marcada para amanhã às 14 horas e que você precisa comparecer e precisa de uma posição clara. Qual posição? Isso depende do que Beatriz te disser hoje. Henrique desligou. Ficou um momento com o celular na mão, ouvindo o apartamento, o silêncio do quarto de hóspedes, o som distante do café passando na cozinha automática, que ligava sozinha às 6h30. Depois se levantou, foi até o corredor e bateu na porta do quarto de hóspedes com 2 nós dos dedos, sem cerimônia. Beatriz. A porta abriu em menos de 10 segundos, o que significava que ela estava acordada. Ela usava um moletom cinza e tinha os cabelos soltos,
e havia nos olhos dela a clareza de alguém que havia dormido pouco, mas pensado muito. Você já leu, ela disse. Não era pergunta. Você também já leu. Há 20 minutos. Ele encostou no batente da porta. Rodrigo Menezes. Sim. Você se encontrou com ele 3 vezes nos últimos 6 meses. 4 vezes. Clarissa errou a conta. Ela dobrou os braços, não em postura defensiva, mas do jeito de quem está se preparando para dizer alguma coisa que sabe que vai causar impacto. Ele me procurou, não o contrário. Ele foi o único membro do conselho que sabia da existência do fundo e que conhecia meu pai pessoalmente. Ele queria ter certeza de que eu entendia o que estava herdando antes de entrar no casamento. E você não julgou pertinente me informar. Eu não sabia que tipo de homem você era. A frase caiu no corredor com uma franqueza que não tinha defensiva nem ataque. Só uma constatação simples, que era de alguma forma mais difícil de responder do que qualquer acusação. E agora? Ele perguntou. Ela ficou olhando para ele por um momento. Ainda estou decidindo. A reunião do conselho aconteceu na sala de juntas do 20º andar da sede do Grupo Cavalcante, com vista para o viaduto do chá, que ninguém olhava porque todos estavam olhando para a mesa. Eram 7 membros presentes, 2 participando por vídeo, e Clarissa sentada a 2 cadeiras de Henrique, com uma pasta fechada na frente e a expressão de quem chegou cedo para escolher o melhor lugar. Beatriz não estava na sala. Ela não era membro do conselho. Estava num andar abaixo, numa sala de reunião pequena, com Fernando Braga e um tablet onde ela acompanhava a transmissão interna que existia para membros ausentes. Clarissa abriu a pasta logo após a ata ser aprovada. O que trago ao conhecimento deste conselho, ela disse, com o cuidado de dicção de quem havia ensaiado cada palavra, são evidências de que a esposa do nosso CEO manteve contato não declarado com ao menos um membro deste conselho durante o período anterior ao casamento, com possível discussão de matérias que afetam diretamente a governança e a estrutura societária do grupo. Henrique olhou para Rodrigo Menezes, que estava sentado a 3 cadeiras de distância com as mãos juntas sobre a mesa, e uma expressão que não era culpa nem desafio, era algo mais parecido com paciência, a paciência de quem sabe que esse momento estava chegando, e escolheu não fazer nada para evitá-lo porque decidiu que era necessário acontecer. Além disso, Clarissa continuou, distribuindo cópias para os presentes, trouxe informações sobre a existência de uma estrutura fiduciária que pode ter impacto material sobre a distribuição de controle da holding e que não foi declarada nem ao conselho, nem ao processo de inventário. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Henrique pegou a cópia que havia sido colocada à sua frente. Era um extrato parcial da escritura do Fundo Fiduciário Lemos Cavalcante parcial, o suficiente para mostrar a existência do fundo e a participação societária mencionada, mas sem revelar a identidade do cotista efetivo. O nome estava redigido, substituído por um retângulo preto. Clarissa havia conseguido acesso parcial, não havia conseguido o nome ainda. A questão que coloco ao conselho, Clarissa disse, voltando os olhos para Henrique com uma precisão que ele reconheceu como o tipo de olhar que as pessoas usam quando estão tentando comunicar alguma coisa que não podem dizer em voz alta, é se o CEO tem conhecimento da identidade do cotista efetivo desse fundo e se esse conhecimento foi omitido do processo de sucessão. Todos na sala olharam para Henrique. Ele colocou a cópia de volta sobre a mesa, olhou para Clarissa, depois olhou para Rodrigo. O velho conselheiro fez um movimento quase imperceptível com a cabeça não concordância, não negação, algo entre os dois, o tipo de gesto que só tem sentido para quem está prestando atenção no nível certo. Antes de responder à pergunta, Henrique disse, com uma calma que custou mais do que ele estava disposto a mostrar, eu gostaria de entender a base jurídica da convocação desta reunião. Fernando, ele virou-se para a lateral, onde Fernando havia entrado como seu representante legal. A documentação apresentada pela senhora Clarissa foi obtida como... Fernando se levantou. Essa é exatamente a questão que levantei junto ao presidente do conselho antes desta reunião. O documento apresentado parece ser um extrato de escritura registrada sob cláusula de sigilo formal. A obtenção desse extrato está sendo investigada. Clarissa não perdeu a compostura, mas houve um estreitamento nos olhos que durou menos de um segundo e que Henrique registrou. O extrato foi obtido por meio de petição judicial de interesse econômico, ela disse. Uma petição que ainda não foi decidida pelo juiz. Ao que me consta, Fernando respondeu.
A sala ficou quieta de novo. Era um impasse técnico, e todos na sala sabiam que era um impasse técnico, o que significava que o que importava agora não era a documentação, mas o que cada pessoa naquela mesa faria com a próxima hora. Henrique se levantou. Vou suspender esta reunião, ele disse, para verificação da admissibilidade da documentação apresentada. Convoco nova reunião em 48 horas. Quando essa verificação estiver concluída, ele olhou para Clarissa. Qualquer deliberação tomada com base em documentação de admissibilidade questionável é nula de pleno direito. Isso está no estatuto. Clarissa fechou a pasta. Sorriu. Era o sorriso de quem não havia esperado ganhar hoje e havia planejado exatamente para isso. Henrique desceu ao andar abaixo imediatamente após encerrar a reunião. Beatriz ainda estava na sala pequena, o tablet desligado, as mãos juntas na mesa. Fernando havia ficado no andar de cima para gerenciar os membros do conselho. Eles ficaram sozinhos. Você assistiu, Henrique disse. Ouvi tudo. Ele puxou uma cadeira e sentou do lado oposto, não na cabeceira como teria feito numa reunião de trabalho, mas diretamente à frente dela, à distância de uma mesa de conferência pequena. Clarissa não tem o nome ainda, ele disse. Não, mas vai ter em breve, provavelmente dentro de uma semana, antes que você consiga estabelecer qualquer narrativa favorável. Beatriz ficou olhando para ele. Havia uma qualidade no silêncio dela que ele havia começado a reconhecer nas últimas semanas. Não era evasão, era a avaliação. Ela estava constantemente avaliando alguma coisa, e ele havia chegado à conclusão de que o objeto da avaliação era ele. Henrique, ela disse, por fim, você verificou quem colocou sua assinatura no documento de garantia fiduciária? Fernando está levantando isso. Quando você chegou a Campinas naquele dia, você foi jantar depois da reunião com fornecedores. Sim. Em que restaurante? Ele franziu o senho levemente. No Terraço Itália. Por quê? Porque o cartório que reconheceu sua firma naquele documento fica a 3 quarteirões do Terraço Itália. Ela falou sem acusação, sem drama, apenas com a precisão de alguém entregando uma coordenada, e porque as pessoas que organizaram aquele jantar tinham interesse em que você assinasse esse documento sem saber o que estava assinando. Henrique ficou quieto. Isso não foi meu pai, ele disse, devagar. Não. Você está dizendo que foi armado por alguém que sabia onde você estaria e aproveitou o contexto para obter uma assinatura sua. Estou dizendo que você deveria perguntar quem organizou o jantar daquele dia. A resposta chegou a ele antes de acabar a frase. Não porque fosse óbvio, era qualquer coisa menos óbvio, mas porque havia um padrão que ele havia começado a enxergar nas últimas semanas, um padrão de alguém operando com antecedência e planejamento, coletando peças num tabuleiro que os outros estavam usando de forma reativa. Clarissa organizou o jantar, ele disse. Beatriz não confirmou nem negou, só ficou olhando para ele com aquela expressão que ele ainda não conseguia ler completamente, a expressão que ele havia começado a pensar como o rosto real dela debaixo do rosto que ela mostrava para o resto do mundo. Você acabou de me dar isso, ele disse. Por quê? Ela ficou em silêncio por um momento. Porque você acabou de suspender uma reunião de conselho para proteger a admissibilidade de uma documentação que você sabe que vai te prejudicar quando o nome aparecer, ela disse. E você fez isso sem me perguntar se deveria. Henrique ficou olhando para ela. Ainda não sei o que fazer com você, ele disse. Não era uma ameaça. Era uma confissão. Eu sei, ela respondeu. E pela primeira vez desde que ele havia a conhecido, havia no rosto dela algo que ele poderia descrever como gentileza pequena, contida, mas real. Eu também não sei o que fazer com você. Naquela noite nenhum dos dois jantou. Henrique ficou no escritório até tarde com Fernando por videochamada, revisando os registros do jantar em Campinas com o método sistemático de quem está desmontando uma máquina para entender como ela funciona. Beatriz ficou na sala com um bloco de papel e uma caneta e fez o que fazia sempre que precisava pensar com clareza, escreveu tudo numa linha do tempo, cada fato em ordem cronológica, cada ação e sua consequência provável. A linha do tempo ficou com 12 itens antes que ela parasse. O 12º item era: Clarissa sabia do fundo antes do casamento. Isso significa que ela sabia que meu pai tinha uma filha antes do casamento. E ela ficou quieta. Beatriz ficou olhando para esse item por um longo tempo. Se Clarissa sabia da existência dela e havia ficado quieta até agora,
Havia uma razão para o silêncio anterior, e a razão mais provável era que Clarissa havia esperado o momento em que revelar essa informação causaria o máximo de dano. Não para Beatriz, necessariamente. Para Henrique, porque Henrique era o alvo. Beatriz havia chegado a essa conclusão de forma fragmentada nas semanas anteriores, mas agora ela se tornava mais nítida. Clarissa não queria o controle do grupo Cavalcante de Beatriz. Clarissa queria o controle de Henrique no sentido de querer derrubá-lo da posição de CEO, e a existência de uma esposa com participação majoritária oculta era a alavanca perfeita usada da maneira certa. Poderia destruir a credibilidade de Henrique junto ao conselho de forma irreversível. Ela não era o alvo, ela era a arma. Essa era a parte que o pai havia calculado e que ela havia subestimado. O pai não tinha deixado 51% para ela como herança. Tinha deixado como proteção para Henrique, estruturada de forma que Henrique só percebesse isso quando precisasse, quando o ataque viesse de dentro, não de fora. Era um presente disfuncional, dado por um homem que havia vivido décadas na defensiva, para um filho que nem sabia que existia, destinado a um homem que aquele pai havia avaliado em 40 minutos de conversa num corredor de conferência. Beatriz jogou o bloco de papel na mesa com mais força do que havia planejado. Do escritório, ela ouviu Henrique desligar a chamada. Silêncio. Depois passos, a geladeira abrindo e fechando, o som de um copo sendo colocado na pia. Passos de volta em direção ao escritório. Uma pausa no corredor. Ela sabia exatamente onde ele havia parado porque era o ponto do corredor onde dava para ver a sala pela fresta da porta. Você ainda está acordada, ele disse. Não era pergunta. Ainda. Uma pausa. O jantar foi organizado pela assistente de Clarissa. Fernando confirmou. A reserva estava no nome de uma das empresas parceiras, mas o contato foi feito pelo escritório dela. Oisai, como você sabe, porque é o tipo de coisa que ela faria. Preparar o tabuleiro com meses de antecedência antes que qualquer coisa houvesse começado oficialmente. Beatriz girou a caneta entre os dedos. Ela é muito boa no que faz. Uma pausa mais longa. Ela ouviu ele se mover, apoiou no batente da porta, pelo som. Fernando diz que se ela conseguir o nome do cotista efetivo antes que você se apresente formalmente ao conselho, ela vai construir a narrativa de que o casamento foi engenharia sua para assumir o controle. Henrique disse. Que você me manipulou. Eu sei o que ela vai dizer. Ei? Beatriz ficou em silêncio por um momento. Havia chegado ao ponto que ela havia tentado adiar e que não podia mais adiar, não porque Clarissa estivesse chegando mais perto, mas porque Henrique havia ficado parado num corredor à noite tarde, fazendo uma pergunta que já não era sobre estratégia. Henrique, ela disse. Sente aqui. Ele entrou na sala, puxou a cadeira mais próxima, sentou. A luz da abajur da mesa de canto deixava metade do rosto dele na sombra. Ela ficou olhando para ele, o homem que havia assinado um contrato de casamento sem ler o anexo, que havia suspenso uma reunião de conselho por instinto antes de ter certeza do porquê, que havia ficado em silêncio numa sala pequena, enquanto ela lhe dava informação peça por peça, e ele havia segurado cada uma delas, sem tentar transformar em poder imediatamente. Meu nome está naquele documento como cotista efetiva porque meu pai me deixou 51% do capital votante do grupo Cavalcante, ela disse. Direto, sem preâmbulo, sem suavização. Eu sou filha dele, filha não reconhecida publicamente, mas filha reconhecida juridicamente, com todos os efeitos sucessórios. Ele constituiu o fundo 3 meses antes de morrer para proteger essa transferência. O rosto de Henrique não mudou imediatamente. Ela havia aprendido a ler as pessoas pelos microatrasos, o momento entre receber uma informação e processar, que dura mais ou menos dependendo do que está sendo processado. Esse atraso durou 4 segundos. Você é minha sócia majoritária, ele disse. Sim, e minha esposa. Também. E você sabia disso desde o início. Desde antes de assinar o contrato de casamento, ele ficou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia nomear completamente. Havia raiva ali. Ela reconhecia os contornos dela, mas havia também outra coisa, algo mais complicado, que não era exatamente traição e não era exatamente admiração, mas que continha fragmentos dos dois. Por que você casou comigo? Ele perguntou. A pergunta tinha uma franqueza que ela não havia esperado. Não porque você não me disse,
não o que você queria de mim, mas essa pergunta mais simples e mais difícil. Ela pensou em dar a resposta estratégica. Havia pelo menos 3 versões dela disponíveis. Porque eu precisava entender que tipo de homem você era antes de decidir se confiava em você com o que meu pai havia deixado, ela disse. E porque, honestamente, você era a única pessoa nessa história que também não sabia o que estava herdando. Henrique ficou quieto por um momento. Isso era supostamente me fazer sentir melhor? Era suposto ser verdade. Ele se levantou. Caminhou até a janela, ficou de costas para ela por um momento, olhando para a cidade lá embaixo, com a postura de quem está tentando reorganizar um mapa mental que acabou de ser atualizado com informação nova demais para caber facilmente. Amanhã de manhã, ele disse, sem virar, Clarissa vai receber a decisão do juiz sobre a liminar. Se for favorável a ela, ela vai ter o nome em 48 horas. Oisai, o que você quer fazer? A pergunta chegou com um peso específico, não o que nós fazemos, não qual é o plano, mas o que você quer, como se ele estivesse pela primeira vez reconhecendo que ela tinha posição própria nessa decisão. Eu quero ir até Resende amanhã de manhã, ela disse. E eu quero que você venha. Ele virou, olhou para ela. Porque existe um documento no arquivo dele que tem a sua assinatura e que você nunca leu de verdade. E porque a única forma de sair disso com os dois de pé é você entender exatamente o que você assinou antes que Clarissa explique para você. Henrique ficou olhando para ela por um longo tempo. A cidade brilhava atrás dele, indiferente. Você vai explicar no caminho? Ele disse, por fim. Vou explicar tudo, tudo. Tudo que eu sei. Uma pausa, que é mais do que você imagina e menos do que você vai querer. Ele ficou quieto, depois fez algo que ela não havia antecipado. Ele voltou para a cadeira, sentou de novo, como se não houvesse mais nenhum lugar particular para estar, e essa sala fosse tão boa quanto qualquer outra. Me diz uma coisa agora, ele disse. Antes de amanhã. Você me contou isso hoje porque era necessário estrategicamente ou porque você quis? Beatriz ficou olhando para ele. As duas coisas, ela disse. Mas hoje, pela primeira vez desde que assinei aquele contrato, foi principalmente porque eu quis. O escritório do Dr. Resende tinha cheiro de papel velho e café forte, e quando Henrique entrou nele às 8:30 da manhã, com Beatriz ao lado, ele levou um momento para ajustar os olhos à luz. As janelas eram altas e estreitas, a luz entrava oblíqua e amarelada, transformando a sala num lugar que parecia pertencer a outro tempo. Resende estava na mesa, de pé, quando eles entraram. Ele olhou para Beatriz primeiro, um olhar de confirmação, breve, o tipo que passa entre pessoas que carregam um segredo compartilhado. Depois olhou para Henrique. Senhor Cavalcante, ele disse, Doutor Resende. Henrique olhou para o velho advogado com a mesma atenção que usaria para ler um contrato complicado. Parece que o senhor conhece minha esposa há mais tempo do que eu. Desde que ela tinha 16 anos, Resende confirmou, sem apologia. Sente-se, por favor. Eles sentaram. A pasta estava sobre a mesa. Henrique reconheceu que era a mesma que Beatriz havia carregado na semana anterior, mas da qual ele não havia visto o conteúdo. Antes de mostrar o que está aqui, Resende disse, preciso que o senhor entenda o contexto do que está prestes a ler, não porque vai mudar os fatos, mas porque os fatos sem contexto são quase sempre mal interpretados. Pode ser breve, Henrique disse. Clarissa pode receber a decisão da liminar a qualquer momento a partir das 9. Pode. Resende abriu a pasta. O pai do senhor, Arnaldo Cavalcante, teve um relacionamento com Sônia Lemos entre 1990 e 95. Beatriz nasceu em 94. Arnaldo reconheceu a paternidade por via cartorial em 2002, quando Beatriz tinha 8 anos, mas manteve o reconhecimento fora do registro público por pedido de Sônia, que não queria que a filha crescesse com o peso do sobrenome Cavalcante. Henrique olhou para Beatriz. Ela estava olhando para a janela. Em 2018, Resende continuou. Arnaldo me procurou para estruturar a transferência patrimonial. Ele havia recebido o diagnóstico e queria garantir que Beatriz recebesse o que ele considerava ser a parte dela, não da fortuna pessoal, mas da empresa que ele havia ajudado a construir. O advogado empurrou a pasta em direção a Henrique. Isso é a escritura completa do fundo. O senhor pode ler na íntegra. Henrique abriu a pasta. Leu devagar, da primeira à última linha,
sem pular nada. Beatriz ficou em silêncio. Rezende ficou em silêncio. A única coisa que se ouvia era o som do tráfego lá fora e de vez em quando o estalo do papel sendo virado. Quando chegou a cláusula de garantia fiduciária, Henrique parou. Leu de novo. Isso é minha assinatura, ele disse. É, Rezende confirmou, com reconhecimento de firma num cartório de Campinas. Sim. O senhor pode me explicar como minha assinatura chegou até aqui? Rezende cruzou os dedos sobre a mesa. A versão que eu tenho é a seguinte: Arnaldo precisava de um garantidor para o fundo que fosse ao mesmo tempo parte do processo sucessório e desconhecesse essa posição até o momento adequado. A lógica era que, enquanto o garantidor não soubesse da sua posição, ele não poderia agir contra o fundo e, quando soubesse, já estaria em posição de parte obrigatória em qualquer contestação, o que tornava a contestação juridicamente muito mais complexa para qualquer terceiro. Alguém obteve minha assinatura sem minha ciência. Alguém inseriu uma página num documento que o senhor assinou durante um jantar corporativo em Campinas. Não foi o seu pai. Não foi Beatriz. A pessoa que organizou aquele jantar foi a mesma pessoa que sabia da existência do fundo e queria ter controle sobre ele antes que ele se tornasse público. Henrique ficou olhando para a assinatura na página. Havia uma qualidade estranha em ver o próprio nome num documento que você não se lembrava de ter assinado. Não era exatamente raiva. Era algo mais próximo de vertigem, a sensação de que o chão que você pensava ser sólido é feito de camadas e você apenas acabou de descobrir que está numa das camadas do meio. Clarissa, ele disse. Sim, Beatriz disse. Era a primeira palavra que ela dizia desde que haviam entrado. Henrique fechou a pasta, olhou para ela. Ela colocou minha assinatura aqui porque sabia que se eu fosse garantidor fiduciário sem saber, eu estaria juridicamente preso na posição. Não poderia contestar o fundo sem me prejudicar a mim mesmo. Ela não planejava que você ficasse preso, Beatriz disse. Ela planejava que eu ficasse presa. Se eu aparecesse como cotista efetiva de um fundo que você havia garantido sem saber, pareceria que eu havia armado uma cilada para você. Seria mais fácil contestar minha titularidade com base em má fé. Henrique ficou olhando para ela. Havia peças que continuavam se encaixando e ele precisava um momento para acompanhar o ritmo, mas a assinatura dela mesma a coloca na história. Ele disse, se eu comprovar que ela organizou o jantar com intenção de obter minha assinatura fraudulentamente, ela não contesta o fundo, ela se torna parte do problema. Exatamente. Você sabia disso desde quando? Desde que Rezende me disse que Clarissa havia ido ao cartório antes de mim. Beatriz virou os olhos da janela para ele. Eu precisava ter certeza de que você chegaria a essa conclusão sozinho, não porque eu disse. Por quê? Ela ficou quieta por um momento. Havia uma honestidade que ela estava construindo em direção a ele, peça por peça, que requeria uma coragem diferente de qualquer estratégia, porque se eu te contasse diretamente, você poderia pensar que era outra manobra minha. Eu precisava que você lesse o documento. Eu precisava que você chegasse lá pelos próprios olhos. Henrique ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois olhou para Rezende. O jantar, ele disse. O senhor tem alguma documentação sobre como a reserva foi feita? Tenho a troca de e-mails entre a assistente de Clarissa e o restaurante. Beatriz me pediu que levantasse isso na semana passada, depois de você mencionar o nome do lugar. Henrique virou-se para Beatriz. Você pediu isso antes de me contar qualquer coisa. Sim. Você estava montando o caso antes de decidir se contava para mim. Sim. Ela não desviou o olhar. Porque se eu contasse e você fosse diretamente para Clarissa sem provas, você ia perder. Eu precisava ter as provas prontas antes. Ele ficou em silêncio. Era o silêncio de alguém reorganizando não apenas informações, mas a perspectiva a partir da qual havia estado olhando para as últimas semanas. Você me protegeu, ele disse, sem me dizer que estava fazendo isso. Você teria aceitado se eu dissesse? A pergunta ficou no ar entre eles. A resposta honesta era não, e ele sabia que era não, e ela sabia que ele sabia, e havia algo nessa compreensão mútua que era diferente de tudo o que havia existido entre eles até aquele momento. O celular de Henrique vibrou. Era Fernando. Decisão da liminar saiu. Favorável a Clarissa. Ela vai ter acesso à escritura em 24. Henrique leu a mensagem e passou o celular para Beatriz sem comentário. Ela leu. Devolveu. Então temos hoje, ela disse. Temos hoje.
Ele confirmou. Virou-se para Rezende. O que o senhor precisa de nós para formalizar a posição de Beatriz como cotista efetiva? Antes que Clarissa acesse o documento, Rezende já tinha outra pasta aberta. Precisamos do reconhecimento de paternidade que está em cartório desde 2002, mais a escritura completa do fundo com a identidade de Beatriz, não redigida, mais a sua declaração como garantidor confirmando que você reconhece a legitimidade da estrutura. O velho advogado olhou para Henrique com uma atenção que parecia uma reavaliação. Se você declarar que reconhece, Clarissa não tem mais argumento de má-fé de Beatriz, porque o próprio garantidor está confirmando a legitimidade. E se eu não declarar? Silêncio breve. Então Clarissa chega com a informação primeiro, constrói a narrativa que quiser, e você passa os próximos 2 anos em litígio. Henrique olhou para Beatriz. Ela não disse nada. Estava olhando para ele com aquela expressão que lhe havia levado semanas para decifrar parcialmente, não expectativa, não pressão, só atenção. A atenção de alguém que havia apostado numa avaliação e estava esperando ver se havia acertado. Prepara a declaração. Henrique disse para Rezende. Ele tinha dito a frase antes de ter terminado de decidir. Ou talvez a tivesse decidido antes de dizer, e o que havia entre a decisão e a frase era apenas o tempo necessário para aceitar que havia uma coisa que ele sabia sobre aquela mulher com certeza suficiente para agir. Ela nunca havia dito uma mentira. Havia guardado coisas, havia omitido coisas, havia revelado peças por ordem calculada, mas nunca havia dito uma coisa que fosse falsa. Era mais do que ele podia dizer de Clarissa. Era talvez mais do que ele podia dizer de si mesmo. Rezende se levantou para buscar os documentos numa sala adjacente. Beatriz e Henrique ficaram sozinhos por um momento. Você podia ter contestado o casamento, ela disse, com a mesma voz direta de sempre, com base em omissão de informação relevante. Oisai. Você ainda pode. Oisai. Ela ficou olhando para ele. Por que não vai? Henrique ficou em silêncio por um momento. Havia uma honestidade que ele precisava construir em direção a ela também, e era um músculo que ele havia atrofiado por tanto tempo que doía usá-lo. Porque o único motivo pelo qual eu me casaria com alguém que não sei nada a respeito é conveniência, ele disse. E você fez exatamente a mesma coisa por razões que fazem mais sentido do que as minhas. Ela ficou quieta. E por quê? Ele continuou com mais cuidado. Nas últimas semanas você foi a única pessoa nessa situação inteira que me deu informação útil sem pedir nada em troca de imediato. Eu pedi muita coisa, ela disse. Você só não sabia que estava pagando. Isso é diferente de cobrar. Ele olhou para ela. Você sabe que é diferente. Rezende voltou com as pastas. Eles voltaram ao trabalho. Mas havia alguma coisa que havia mudado na geometria do espaço entre eles, não resolvida, não nomeada, mas diferente do silêncio calculado que havia existido antes, diferente de 2 pessoas em lados opostos de um tabuleiro. O que havia agora era mais complicado de nomear e mais difícil de desfazer. A declaração foi assinada às 10h42. Rezende protocolou digitalmente no sistema de registro em cartório às 10h57. Clarissa receberia o nome de Beatriz em 24 horas. Mas quando ela fosse ao conselho com a informação, o garantidor fiduciário já teria declarado reconhecimento, e o tabuleiro que ela havia montado com meses de antecedência havia acabado de ser virado. O que restava, o que Clarissa faria com isso, como o conselho reagiria, o que haveria entre Henrique e Beatriz quando o pó baixasse era a parte que nenhum documento, nenhuma declaração, nenhuma estrutura jurídica podia resolver com antecedência. No caminho de volta para São Paulo, eles pegaram a Anhanguera no trecho mais tranquilo da tarde, com o sol de outubro batendo oblíquo pelo vidro do passageiro. Beatriz dirigia o carro, era dela, um Honda Civic de 4 anos que contrastava com tudo o que cercava o nome Cavalcante, e que Henrique havia notado sem comentar na manhã cedo quando ela apareceu com as chaves. Eles não conversaram por um longo tempo. Era um silêncio diferente dos anteriores, não o silêncio de 2 pessoas se avaliando, não o silêncio de informação sendo retida, mas o silêncio de 2 pessoas que acabaram de passar por alguma coisa juntas e ainda não tinham certeza do que nomear. O que ele era para você? Henrique perguntou, por fim. Não era necessário dizer quem. Beatriz ficou um momento antes de responder. A rodovia passava. Uma ausência com uma forma, ela disse. Ele me mandava coisas. Fotos de eventos da empresa. Um livro, uma vez,
sem bilhete. Ligava no meu aniversário sempre às 11 da manhã, nunca às 12, nunca às 10, sempre às 11, como se houvesse um horário certo para essas coisas. Uma pausa. Quando ele foi diagnosticado, eu fui a Campinas. Ficamos 2 horas num café perto do hospital. Ele me disse que havia constituído o fundo. Eu disse que não havia pedido. Ele disse que sabia. E depois eu fui embora e ele morreu 4 meses depois e eu recebi uma ligação do Resende. Ela sinalizou para mudar de faixa. Mudou, voltou ao centro. Não foi um pai, foi alguma coisa que não tem nome exato em português. Henrique ficou em silêncio por um momento. Meu pai e eu tínhamos um acordo implícito, ele disse, com uma voz que era um pouco diferente da que usava em qualquer outra conversa menos estruturada, menos dirigida a algum lugar. Ele mandava no grupo e eu aprendia a mandá-lo com ele. Quando ele fosse, eu continuaria. Era uma continuação, não uma herança. E o testamento quebrou isso. O testamento disse que eu precisava me casar em 90 dias para ter o que ele havia prometido implicitamente a vida toda, que é uma coisa que um pai que confia no filho não faz. Ou que um pai que te conhece muito bem faz porque sabe o que você teria feito sem essa condição. Henrique ficou olhando para ela. O que você quer dizer? Que sem a condição, você teria assumido o grupo continuado exatamente igual a como estava e nunca teria descoberto que Clarissa havia colocado sua assinatura num documento que ela usaria contra você na hora certa. Beatriz olhou para o espelho retrovisor, voltou os olhos para a rodovia. Seu pai sabia de Clarissa. Ele era o tipo de pessoa que sabia dessas coisas. Henrique ficou quieto por um longo tempo. Ele me casou com você para me proteger de Clarissa. Ele disse, devagar, como se estivesse testando o peso de cada palavra. Ele te casou comigo porque precisava de alguém que ficasse dentro do grupo sem que Clarissa soubesse da posição dessa pessoa. E escolheu estruturar isso de um jeito que, se você fosse o homem certo, você entenderia a tempo. E se não fosse, você perderia o grupo de qualquer forma. E se eu fosse o homem errado e você tivesse ficado presa num casamento com ele? Ela ficou em silêncio por um momento. Isso eu perguntaria ao meu pai se pudesse. Ela disse, com uma honestidade que não era amargura, era algo mais próximo de uma ferida velha que havia cicatrizado, mas ainda doía no tempo frio. Acho que ele achou que você não era. Henrique ficou olhando para ela de perfil, a linha do queixo, o jeito que ela segurava o volante com as 2 mãos abertas em vez de fechadas, o pequeno movimento que ela fazia com os ombros quando estava pensando em voz alta. Havia semanas que ele a observava com a mesma atenção analítica que usava para ler relatórios, e havia qualquer coisa que aquela atenção havia acumulado que não era mais análise. Beatriz, ele disse. Você disse que ainda estava decidindo que tipo de homem eu era. Disse. E agora? Ela ficou em silêncio por um momento que durou mais do que as outras respostas dela costumavam durar, o que nela era informação em si mesma. Acho que você é o tipo de homem, ela disse, por fim, que assina coisas sem ler e depois fica acordado a noite inteira tentando entender o que assinou. Isso é bom ou ruim? É o tipo que meu pai disse que seria suficiente. Henrique ficou em silêncio. O carro entrou no perímetro de São Paulo com a tarde, começando a escurecer nas bordas. E havia entre eles um silêncio que era, pela primeira vez desde o cartório, um silêncio que nenhum dos dois queria encher com outra coisa. Mas havia um problema esperando na cidade. O celular de Henrique vibrou. Depois vibrou de novo. Depois uma terceira vez. Fernando, 3 mensagens em sequência. Clarissa convocou coletiva de imprensa para amanhã às 10. Vai divulgar a existência do fundo publicamente antes da reunião de conselho. Se ela fizer isso, o conselho vai reagir à mídia, não aos fatos. Precisamos de contra-estratégia antes das 7 da manhã. Henrique leu as mensagens. Passou o celular para Beatriz, sem dizer nada. Ela leu enquanto esperava o semáforo. Devolveu o celular. Ela está acelerando porque sabe que perdeu a posição jurídica, Beatriz disse. Se não pode ganhar no mérito, ganha na narrativa. E a narrativa é que eu me casei com alguém que me escondeu a identidade para assumir o controle da empresa do meu pai. Essa é a narrativa que ela vai tentar construir, que tem elementos de verdade suficientes para ser acreditada. Sim, o semáforo abriu. Beatriz entrou na avenida. Então amanhã de manhã, Henrique disse, antes das 10, nós precisamos de uma narrativa melhor, ou precisamos de Clarissa fora da coletiva antes que ela aconteça.
Como? Beatriz ficou em silêncio por um momento. Havia um movimento que ela havia identificado como possível 2 semanas antes, mas que havia descartado porque requeria um custo que ela não estava pronta para pagar. Agora, no carro, com o celular de Henrique com 3 mensagens de Fernando e o horizonte de São Paulo se fechando à frente, ela precisava reconsiderar. Rezende, ela disse. Ele tem a prova de que Clarissa inseriu sua assinatura no documento. E-mails, registros de reserva, talvez mais coisas que eu ainda não vi. Se levarmos isso para o conselho antes das 10, antes que ela fale com a imprensa, ela vira de acusadora em acusada. E Rezende vai cooperar? Beatriz ficou em silêncio por um segundo que durou mais do que deveria. Ele vai precisar de algo em troca, ela disse. Ele recebeu uma proposta de Clarissa. Eu sei porque ele me disse. Ele não aceitou, mas está numa posição frágil, ela conhece a estrutura do fundo. Ele tem 70 anos e um escritório que não pode se dar ao luxo de ser parte de um processo longo. O que ela ofereceu? Participação em contratos futuros do grupo, se ele ficasse quieto. Henrique ficou olhando para o para-brisas. E o que ele precisaria de nós para cooperar completamente? Beatriz respirou. Era a parte que ela havia calculado e da qual havia desviado por 2 semanas. Garantia de que o escritório dele vai continuar administrando o fundo, com remuneração justa, independente de como isso terminar. E que o nome dele não apareça em nenhum processo público como parte, só como testemunha técnica. Você pode garantir a parte do fundo. Eu posso garantir a parte do processo. Juntos podemos. Henrique ficou quieto por um momento. O carro entrou na rua do apartamento. Então ligue para Rezende agora, ele disse. Beatriz ligou. A ligação com Rezende durou 42 minutos. Beatriz ficou no carro estacionado na garagem do apartamento enquanto falava, com Henrique sentado no banco do passageiro, ouvindo a metade que dava para ouvir, que era suficiente para entender a estrutura geral, sem os detalhes que ele deixou para ela gerenciar. No final, Rezende concordou, mas havia uma condição que ele colocou antes de desligar, com aquela voz baixa e pesada dos momentos em que ele estava sendo mais honesto do que estratégico. Beatriz, eu vou dar tudo o que você precisa, mas você sabe que quando isso terminar, o nome do seu pai vai aparecer em alguma coisa. Pode ser processo, pode ser imprensa, pode ser só o registro cartorário, mas vai aparecer. Você está pronta para isso? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu precisei de 2 anos para ficar, ela disse. Desligou. Henrique não perguntou o que havia sido dito. Ficou olhando para a parede de concreto da garagem com a expressão de alguém que está respeitando um espaço que não lhe pertence. Eles subiram para o apartamento em silêncio. Era quase 11 da noite. Fernando havia mandado mais 2 mensagens com o endereço do escritório de relações públicas que ele havia contratado para a gestão de crise e uma lista de jornalistas que precisavam de contra-briefing antes das 9 da manhã. Henrique ficou parado na cozinha com o notebook aberto, lendo os e-mails de Fernando, enquanto Beatriz fazia chá, não porque queria chá, mas porque precisava de alguma coisa para fazer com as mãos enquanto o peso do dia inteiro assentava. Amanhã vai ser feio, ela disse, sem virar da chaleira. Sim, mesmo com Rezende cooperando, Clarissa vai aparecer na coletiva. Ela não vai cancelar. Ela vai tentar dobrar a aposta. Oisai, o conselho vai estar assistindo. Qualquer coisa que pareça defensiva vai ser lida como confirmação da narrativa dela. Henrique fechou o notebook. Então não podemos parecer defensivos. Como você propõe fazer isso? Aparecendo antes dela, Beatriz virou-se. Ele estava olhando para ela com aquela expressão nova que havia aparecido nele ao longo das últimas semanas, mais aberta, menos gerenciada, como se o mecanismo que ele usava para manter distância tivesse começado a funcionar mal. Você está dizendo que devemos chegar à coletiva antes que ela comece, ela disse. Estou dizendo que devemos convocar a nossa própria antes das 10, com os membros do conselho convidados, com Rezende presente como testemunha técnica e com você sendo apresentada formalmente como cotista majoritária pela primeira vez, por mim, antes que Clarissa possa enquadrar a situação. Beatriz ficou olhando para ele. Isso é diferente do que eu planejava, ela disse. Oisai, no meu plano, eu controlava o ritmo da revelação. No seu plano, você ainda estava protegendo alguma coisa. Ele não disse isso com crítica,
Disse com o tom específico de quem está reconhecendo um padrão que entende porque já o viu de dentro. Às vezes a única forma de proteger alguma coisa é parar de esconder que ela existe. Ela ficou em silêncio por um momento. O chá estava pronto, mas nenhum dos dois se moveu para buscar. Lô, se eu apareço na frente da câmera amanhã, ela disse, devagar, ao lado de você, como cotista maioritária, isso muda a posição de ambos de forma permanente. Não tem como desfazer. Oizai, você está confortável com isso? Ele ficou olhando para ela por um longo tempo, mais tempo do que era necessário para uma resposta estratégica, mais tempo do que era necessário para uma resposta racional. Era o tipo de tempo que alguém usa quando a resposta que tem não é nenhuma dessas coisas. Não, ele disse, mas parece a coisa certa. Eles trabalharam até as 2 da manhã montando o roteiro da apresentação, dividindo quem dizia o quê, em que ordem, com que nível de detalhe. Fernando participou por vídeo das 11 à 1, Rezende mandou por e-mail os documentos que havia prometido a troca de e-mails sobre o jantar em Campinas, os registros do cartório, um depoimento escrito que ele havia preparado voluntariamente e que era, Beatriz reconheceu ao ler, mais completo e mais direto do que ela havia pedido. Na última mensagem da noite, Rezende escreveu apenas: seu pai teria gostado disso. Boa sorte. Beatriz releu a mensagem 3 vezes antes de fechar o notebook. Às 9h48 da manhã seguinte, na sala de reuniões do 18º andar da sede do Grupo Cavalcante, com 6 dos 7 membros do conselho presentes e 2 jornalistas que Fernando havia convidado formalmente, Henrique Cavalcante colocou uma pasta sobre a mesa e disse: antes de qualquer coisa, eu gostaria de apresentar formalmente a cotista majoritária do Grupo Cavalcante. Ele virou-se para Beatriz, que estava sentada à sua direita, e fez um gesto breve com a mão, não cerimonioso, não performático, o gesto de alguém passando a palavra para quem vai dizer o que precisa ser dito. Ela ficou em pé. Havia passado a noite inteira ensaiando as primeiras 5 frases e havia descartado todas as versões, porque todas soavam como defesa, e ela havia chegado à conclusão às 4 da manhã que a única versão que funcionaria era não ter versão, apenas dizer o que era verdade na ordem em que era verdade. Meu nome é Beatriz Lemos, ela disse. Sou filha de Arnaldo Cavalcante e cotista efetiva do Fundo Fiduciário Lemos Cavalcante, que detém 51% do capital votante desta empresa. Uma pausa de 2 segundos, não para efeito dramático, mas porque havia um peso naquela frase que ela precisava deixar pousar antes de continuar. O fundo foi constituído por meu pai 3 meses antes de sua morte, em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis, e a estrutura foi projetada com a participação do advogado Antônio Rezende, que está presente hoje como testemunha técnica. Rodrigo Menezes, que sabia de tudo há meses, inclinou levemente a cabeça. Os outros membros do conselho trocaram olhares entre si, com expressões que iam da surpresa genuína à recalibração acelerada de posição. Beatriz continuou. Entendo que a revelação desta estrutura neste momento, neste contexto, parece abrupta. Vocês têm o direito de querer entender por que essa informação não foi apresentada antes. E eu vou responder essa pergunta com honestidade. Eu precisava de tempo para entender a extensão das tentativas de contestar ilegitimamente essa estrutura antes de me posicionar. Ela olhou para cada membro do conselho por um segundo, na ordem em que estavam sentados. Essa contestação partiu de dentro deste grupo. Os documentos que comprovam isso estão na pasta que o Sr. Cavalcante distribuiu. Ela se sentou. Henrique abriu a pasta e começou a apresentar a documentação metódico, direto, sem retórica. A troca de e-mails sobre o jantar em Campinas. O registro cartorário da assinatura inserida sem ciência, o depoimento de Rezende. E, por último, o documento que Clarissa havia protocolado no processo de liminar, com a data e hora, ao lado do timestamp da petição original de acesso ao cartório. O que esses documentos mostram, Henrique disse, quando chegou ao último item, é uma tentativa coordenada de obter informações privilegiadas sobre a estrutura societária desta empresa para uso em ação contestatória contra a cotista majoritária legítima. Essa tentativa envolveu a inserção fraudulenta de minha assinatura em documento fiduciário e a mobilização de recursos do grupo para financiar a investigação privada. Silêncio total na sala. Rodrigo Menezes foi o primeiro a falar.
Você tem formalizado esse material juridicamente? Estamos formalizando ao longo desta manhã, Fernando disse, do canto da sala. A denúncia foi protocolada às 8h42. Clarissa chegou ao prédio às 10h12. Ela não sabia da apresentação. Fernando havia convidado os jornalistas de forma discreta, sem divulgar o conteúdo, e a informação não havia chegado até ela a tempo. Ela chegou com o próprio advogado, com uma pasta e com a expressão de alguém que está prestes a dar uma jogada que havia ensaiado durante semanas. A recepcionista do 18º andar a informou, com a neutralidade treinada de quem estava seguindo instruções específicas, que a reunião do conselho já havia começado. Clarissa ficou parada por um segundo. Que reunião? Ela disse. A apresentação da cotista majoritária do grupo Cavalcante, a recepcionista disse. O senhor Cavalcante convocou às 8 da manhã. O rosto de Clarissa não mudou completamente. Ela havia aprendido muito bem a não deixar mudar, mas havia um estreitamento nos olhos e um momento breve em que a expressão ensaiada ficou solta demais, real demais, antes de ser recomposta. Eu tenho qualidade de parte nessa reunião, ela disse. A senhorita pode entrar. A reunião ainda está em andamento. Clarissa entrou. A sala ficou em silêncio quando ela apareceu na porta. Beatriz estava de pé ao lado de Henrique, com a pasta de documentos aberta sobre a mesa, e os dois olharam para Clarissa ao mesmo tempo, não com hostilidade, não com triunfo, com a atenção específica de quem está observando uma variável que ainda não havia se comportado de forma previsível. Clarissa, Henrique disse. Chegou na hora certa. Ela entrou completamente, ficou de pé do outro lado da mesa e avaliou a sala com uma rapidez que revelava o quanto ela estava tentando calcular o que havia perdido. Eu convoquei uma coletiva de imprensa, ela disse. Eu sei. Às 10. Henrique olhou para o relógio. São 10h15. Você pode ir se quiser, mas os 2 jornalistas que você havia convidado já estão aqui. Ela olhou para o canto da sala. Os 2 jornalistas estavam de fato presentes, os mesmos que ela havia contatado, que Fernando havia interceptado com um contraconvite mais cedo. Isso é irregular, ela disse. O conselho não pode ser convocado sem... Foi convocado com o prazo mínimo de 24 horas previsto no estatuto, Fernando disse, com a precisão de quem havia verificado aquele número 3 vezes. A convocação foi enviada às 8h42 de ontem. Eu não recebi. O e-mail foi enviado para o endereço registrado nos atos societários. Fernando continuou, com confirmação de entrega às 8h46. Clarissa ficou olhando para a pasta sobre a mesa. Ela havia reconhecido os documentos, ou pelo menos reconhecia o tipo de documentos, o formato, as pastas bege que Rezende usava. O Rezende cooperou, ela disse. Não era pergunta. Sim, Beatriz disse. Era a primeira coisa que ela dizia desde que Clarissa havia entrado. As 2 mulheres ficaram olhando uma para a outra por um momento. Havia entre elas algo que não era exatamente ódio, era mais parecido com o reconhecimento frio de 2 pessoas que haviam jogado o mesmo jogo em lados opostos e chegaram ao momento em que uma das mãos havia sido revelada. Você não pode provar intenção fraudulenta, Clarissa disse. A inserção de documentos num pacote de assinatura é tecnicamente uma falha de processo, não um crime. A inserção de documento não identificado num pacote de assinatura com intenção de obrigar o signatário à posição jurídica sem ciência é crime, Fernando respondeu, com uma serenidade que era mais ameaçadora do que qualquer tom agressivo, especialmente quando há documentação de que o signatário foi deliberadamente colocado naquela situação geográfica pela mesma pessoa que inseriu o documento. Clarissa ficou quieta por um momento. Havia uma rigidez nos ombros dela que Beatriz reconhecia. Era a rigidez de alguém recalculando em tempo real, procurando um ângulo que ainda não havia fechado. Eu tenho 6,2% desta empresa, ela disse. Isso não some. Ninguém está propondo que some, Henrique disse. Você é cotista minoritária e vai continuar sendo. O que vai mudar é que essa posição não pode mais ser usada como base para contestar ilegitimamente a estrutura societária. Ilegitimamente. Ela repetiu a palavra com um tom que tentava transformá-la em questionamento. A estrutura que foi montada às suas costas, sem sua ciência, por uma mulher que você mal conhecia, a estrutura que foi montada pelo fundador desta empresa para proteger o seu legado, Beatriz disse, com a voz plana e clara da pessoa que conhece muito bem a diferença entre o que foi dito e o que foi feito.
Você sabia disso. Soube antes de mim. Clarissa virou-se para ela. Havia uma qualidade naquele olhar, uma dureza que era mais do que estratégia, mais do que jogo, alguma coisa que havia estado embaixo de tudo o tempo todo e que agora, com o tabuleiro virado, não tinha mais motivo para ficar escondida. Seu pai me disse que existia uma filha, ela disse. Disse que havia preparado algo. Não disse o quê, não disse onde, não disse quem. Uma pausa curta. Eu fui ao cartório porque não conseguia aceitar que um homem que havia trabalhado com minha família por 40 anos houvesse deixado o controle da empresa para uma pessoa que ninguém conhecia. Para uma filha que ninguém conhecia, Beatriz disse, isso é diferente. Para você, para o estatuto societário e para o direito sucessório, sim. Clarissa ficou em silêncio por um momento, e então fez algo que Beatriz não havia antecipado. Ela colocou a pasta que havia trazido sobre a mesa, ao lado das outras, e ficou olhando para ela como se estivesse decidindo quanto ainda valia a pena. Eu não vou assinar nada hoje, ela disse, mas também não vou à coletiva. Era uma retirada. Não uma capitulação, havia uma diferença, e Clarissa a conhecia tão bem quanto Beatriz. Tudo bem, Henrique disse. Ela se virou para sair. Na porta, parou sem virar completamente. Beatriz. Disse o nome sem entonação específica, nem hostil, nem cordial. Você não é o que eu esperava. Eu sei, Beatriz respondeu. Clarissa saiu. O conselho formalizou o reconhecimento de Beatriz como cotista majoritária às 12h41. Rodrigo Menezes votou primeiro, o que não era necessário, mas era um gesto que todo mundo na sala entendeu. Os outros votaram na sequência, 2 com reservas declaradas que seriam endereçadas em reunião específica, 4 sem. Os jornalistas saíram com o material que Fernando havia preparado, texto já aprovado, documentos selecionados, sem coletiva, sem câmeras, sem o tipo de drama que Clarissa havia planejado e que havia se dissipado antes de começar. Às 14h, o apartamento estava vazio de advogados, consultores e assessores. Beatriz estava na cozinha lavando 2 copos quando Henrique chegou atrás dela, apoiou no balcão do lado oposto e ficou olhando para ela com uma expressão que ela havia começado a conseguir ler. Você não vai comemorar, ele disse. Não há muito o que comemorar ainda. Ela secou o copo. Clarissa vai buscar outros ângulos. Vai demorar meses para estabilizar a posição no conselho. Rezende vai precisar de proteção formal antes que ela tente neutralizá-lo. Isai. Então você sabe que isso não acabou. Eu sei. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu estava falando de outra coisa. Ela colocou o copo na prateleira. Virou-se para ele. Você está falando de que eu deveria estar feliz. Ela disse. Estou perguntando se você está. Ela ficou olhando para ele. Era uma pergunta simples, e ela havia passado a vida inteira sendo capaz de responder perguntas simples de formas complexas, mas havia qualquer coisa naquela tarde, com o apartamento quieto e os copos lavados e a reunião do conselho formalmente encerrada, que tornava a complexidade mais difícil de alcançar do que o habitual. Tenho a empresa que meu pai deixou, ela disse. Não sei ainda o que fazer com ela. Você não precisa saber hoje. Eu sei. Ela cruzou os braços, mas era o cruzamento dos braços de quem está frio, não de quem está fechado. O que você vai fazer com o fato de que sua esposa tem controle majoritário da empresa que você herdou? Continuar administrando a empresa, ele disse, sem hesitação. Você não quer administrar. Você quer que ela esteja bem administrada. Eu posso fazer isso. Como você sabe que eu não quero administrar? Porque você passou 3 meses construindo uma estrutura para garantir que a empresa ficasse nas mãos certas, sem ter que aparecer pessoalmente. Pessoas que querem administrar não fazem isso, elas aparecem. Ela ficou em silêncio. Meu pai administrava assim. Ela disse, por fim, eu sei. Ele se levantou do balcão, ficou de pé no centro da cozinha. Beatriz, eu tenho uma pergunta. Só uma? Só uma que importa agora. Ele ficou olhando para ela com aquela atenção que havia sido analítica no começo e que havia se tornado outra coisa ao longo das semanas, mais particular, mais específica para ela, o olhar de alguém que parou de tentar catalogar e passou a simplesmente ver. Quando você leu o 2º anexo no cartório naquela noite, quando nós 2 assinamos o que você pensou, ela ficou em silêncio por um momento. Pensei que você era desleixado, ela disse. Ele fez um som breve que não era bem uma risada, mas era o parente próximo dela. Isso eu sei. O que mais?
Ela descruzou os braços. Ficou um momento com as mãos ao lado do corpo, o gesto raro de alguém que parou de segurar alguma coisa. Pensei que ou você era o tipo de homem que não lê o que assina porque acha que não precisa, e então eu estava numa situação muito ruim. Ou você era o tipo de homem que não lê o que assina porque ainda não aprendeu o que deveria, e essa era uma coisa diferente. Ela ficou olhando para ele. Fiquei o mês inteiro tentando descobrir qual dos dois era verdade. E? Você leu o segundo anexo naquela mesma noite. Ele ficou quieto por um momento. Isso respondeu à pergunta. Respondeu metade. Qual é a outra metade? Ela ficou em silêncio por um segundo que era mais curto do que os outros, mas mais denso. A outra metade era saber o que você ia fazer quando soubesse o que havia assinado. Ela deu um passo na direção dele. Não muito, mas suficiente para que a geometria da cozinha mudasse. E você foi direto perguntar para mim, em vez de ligar para o Fernando. Ele ficou quieto. Isso foi o quê? Ele perguntou. Foi a resposta. Henrique ficou olhando para ela por um momento. Depois atravessou o espaço que havia entre eles, não depressa, não com a urgência performática de cenas que ela havia lido em 10 anos de contratos fiduciários, em vez de ficção, mas com a qualidade específica de alguém que acabou de parar de calcular e começou a simplesmente fazer. Ele colocou as mãos nos ombros dela devagar, como se estivesse dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Eu não sei o que é isso ainda, ele disse. Estava perto o suficiente para que ela ouvisse sem ele precisar projetar a voz. Eu também não sei. Você está confortável com isso? Ela ficou em silêncio por um momento. Havia uma ironia pequena e gentil em ele usar as mesmas palavras que ela havia usado na noite anterior. E ela soube que era intencional porque ele era o tipo de homem que percebeu esse padrão e decidiu usá-lo. Não, ela disse, mas parece a coisa certa. Ele inclinou a cabeça. Ela ficou parada. O beijo foi breve, mais pergunta do que afirmação. E quando terminou, ele ficou parado com as mãos ainda nos ombros dela, e ela ficou parada olhando para ele com os olhos levemente estreitados, a expressão de quem está avaliando alguma coisa que acabou de acontecer e ainda não tem todos os dados necessários. Você ainda está avaliando, ele disse. Eu sempre estou avaliando. E ainda preciso de mais dados. Ele fez aquele som de novo, o parente próximo da risada. Temos tempo, ele disse. 3 semanas depois, Beatriz entrou no escritório de Rezende com uma proposta formal contrato de administração do fundo com remuneração equivalente ao mercado e cláusula de confidencialidade mútua que protegia os dois lados. Rezende leu o documento 2 vezes, na velocidade de quem já leu muitas coisas, e não tem mais pressa de fingir que as coisas são mais rápidas do que são, e assinou. Você vai se arrepender de alguma coisa, ele disse, depois de assinar, não como aviso, como observação de alguém que havia visto o suficiente para saber que as coisas boas também trazem custo. Provavelmente ela disse, de qual parte? Ela pensou por um momento. Não sei ainda, mas vou descobrir. Esse é seu pai falando. Eu sei. Ela dobrou a cópia do contrato e colocou na bolsa. Dói menos do que costumava. O conselho aprovou a nova estrutura de governança em votação formal 6 semanas depois do dia da coletiva que não aconteceu. Clarissa participou da votação, votou contra em 2 dos 4 pontos e saiu da reunião sem falar com ninguém, o que Beatriz havia calculado que aconteceria e que Henrique havia aprendido a entender como uma forma de retirada que não era derrota, mas também não era continuidade da guerra. Era simplesmente o resultado que acontece quando alguém que jogou por antecipação percebe que o terreno havia mudado sem aviso. Naquela noite, no apartamento, Henrique colocou sobre a mesa da sala um envelope que ela reconheceu pelo papel. O que é isso? Ela disse. Abra. Ela abriu. Era o contrato de casamento original, com o segundo anexo, mas com uma página nova presa no final com um clipe. Ela tirou a página nova e leu. Era um aditivo. Curto, claro, redigido sem o jargão desnecessário que advogados usavam quando queriam parecer mais importantes do que o texto. Dizia, em essência, que as partes reconheciam mutuamente que as circunstâncias que haviam dado origem ao casamento eram incomuns e que ambas concordavam em renegociar os termos, conforme necessário, à medida que a situação se desenvolvesse. Você fez isso redigir por Fernando, ela disse. Fernando disse que era o documento mais incomum que havia preparado em 30 anos de carreira. Eu imagino. Ela olhou para a última linha.
Você não colocou data de validade. Não. Ela olhou para ele. Você leu tudo desta vez, ela disse. Cada vírgula. Ela ficou olhando para o papel por um momento. Havia uma lógica naquele gesto não romântica, não performática, mas exatamente do tipo que fazia sentido para quem ela era e para quem ele estava se tornando, a lógica de duas pessoas que haviam aprendido a confiar uma na outra através de documentos antes de qualquer outra coisa, e que estavam usando isso como ponto de partida para aprender o resto. Ela pegou a caneta que estava sobre a mesa, a própria, não a do tabelião, e assinou. Henrique não perguntou se ela estava certa ou se havia lido tudo. Ele simplesmente pegou a caneta depois que ela colocou sobre a mesa e assinou também. Eram as assinaturas mais simples que os dois haviam dado em qualquer documento relacionado um ao outro. Fora da janela, São Paulo continuava, imensa e indiferente, com seus viadutos e suas avenidas e seus prédios iluminados no escuro, a cidade que não parava para perguntar o que alguém havia herdado ou perdido ou descoberto, que só continuava sendo o lugar onde as coisas aconteciam para as pessoas que tinham coragem ou necessidade suficiente de deixá-las acontecer. Beatriz não ficou administrando o grupo Cavalcante. Henrique ficou. Ela continuou assessorando clientes de forma independente, um número menor deles, mais selecionados, com o cuidado de quem havia aprendido que o controle que você nunca precisa mostrar é o tipo que dura. O nome do seu pai apareceu na imprensa uma vez, num artigo sobre a história do grupo, mencionado como consultor silencioso nos anos de formação. Foi menos do que ela havia temido e mais do que ela havia esperado, que era, ela foi percebendo, o padrão das coisas que valem alguma coisa. E quando, meses depois, Henrique ficou parado na entrada do escritório dela, o pequeno escritório que ela havia alugado perto da Consolação, com uma janela que dava para uma árvore grande, que ela não sabia o nome, e disse que havia lido um relatório sobre gestão de fundos fiduciários que ela havia escrito 2 anos antes, e que era o texto mais claro que ele havia lido sobre o assunto, ela ficou olhando para ele por um momento. Você foi procurar isso, ela disse. Fui. Por quê? Porque eu percebi que tinha passado semanas tentando entender você através das ações e que havia uma fonte primária disponível que eu não havia consultado. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você está me dizendo que me leu como se fosse um documento. Estou dizendo que você escreve com a mesma precisão com que fala, e que isso foi surpreendentemente reconfortante de descobrir. Ela ficou olhando para ele. Depois fez uma coisa que havia feito poucas vezes desde que se conheceram. Riu de verdade, com o som inteiro, sem calcular o que o riso revelava. Entre, ela disse. Eu tenho mais coisas que você ainda não leu.